O Instituto Religioso das Medianeiras da Paz apresenta testemunhos sobre Dom Campelo. A se entrosar com o povo e viu a necessidade, havia muita pobreza também naquele tempo. Cuiabá era praticamente isolada do Brasil, por falta de estradas, não tínhamos estradas, havia a aviação tinha começado não fazia muito tempo e aí não era disponível para a maioria da população. Então, era através do rio Cuiabá que se faziam as viagens mais longas, porque se descia até Corumbá, de Corumbá é que pegava o trem para ir para São Paulo, para outras regiões. Então, ele começou um trabalho com os operários. Ele foi reunindo aqui em Cuiabá um grupo de operários, lá em Várzea Grande, que é a cidade vizinha, formando os círculos operários. Eu não saberia dizer, talvez a Leila tenha se informado melhor quantos eram os círculos operários, mas era um grupo bastante numeroso. E ele trabalhava com estes operários, entrosando-os na igreja, porque também naquela época os homens cuiabanos não frequentavam a igreja, como acho que em todo lugar, pelo menos, era mais mulheres, né? Os homens eram poucos que frequentavam. Então ele começou esse trabalho, principalmente com os operários e as famílias. E como o palácio não era habitado pelo arcebispo, ele então iniciou lá um trabalho dedicado aos operários, num salão que hoje é uma parte, é o escritório do arcebispo. Ele comprou máquinas de costura, instalou aquilo lá e começou a convidar as senhoras da sociedade. Eu acho que esse, para mim, é um dos méritos de Dom Campelo. Ele conseguiu fazer com que os ricos daquela época da cidade se dedicassem aos pobres. Então, esse grupo de senhoras, no qual estão incluídas estas duas que vocês visitaram hoje, toda semana passavam uma tarde lá nessa sala, sob a direção de uma irmã salesiana, irmã Elvira Pares, que assumiu a congregação, cedeu a Dom Campelo, esta irmã, para ajudá-la no seu trabalho. E então, a irmã Elvira, que era boa costureira, com outras, fazia, preparávamos enxovais das crianças para as mães gestantes, e essas senhoras costuravam esses enxovais que eram distribuídos para os filhos dos operários, dos círculos operários. Lá ele conseguiu também colocar um consultório dentário e um consultório médico que davam atendimento a essas famílias. Depois conseguiu trazer o SESI para Cuiabá também, que começou a ajudar na assistência a esses operários. E além da parte material, havia o trabalho espiritual que ele fazia com esses no meio dos operários e suas famílias. Na festa de São José Operário, então havia uma concentração de todos os círculos operários, com a missa, era um trabalho realmente de
E tudo isso sem recursos, porque a arquidiocese era paupérrima. Então, ele passou a pedir também, não só em Cuiabá, como fora, pelos amigos que ele tinha no Ceará, em Pernambuco, por onde ele havia passado. Havia até ocasiões que ele estava com dívidas grandes, sem recursos. E a gente costumava dizer para ele, me dá um cabelo. Aliás, eu chamei sempre de Dom Antônio, né? O pessoal chamava de Dom Capelo, mas eu chamei sempre de Dom Antônio. E dizia para ele, se para um pouquinho, como é que o senhor vai? Ele falava, se não der, o que vai acontecer? Eu vou para a cadeia e lá eu vou descansar. E assim ele continuou esse trabalho. E eu, nesse período, então, eu já tinha terminado meu ensino médio, ele me chamou porque eu já ajudava informalmente a trabalhar no SESI, né, no escritório do SESI. Mas a gente ajudava em tudo que precisava, para ele não havia hora, qualquer hora que ele precisava, ele chamava e a gente tinha que se virar para estar lá à disposição dele para fazer o que era necessário. O que mais que eu posso dizer dele? Que era de uma vida interior muito grande, uma piedade sacramental e mariana muito profunda. Nesse tempo havia na catedral a associação que se chamava das... Ele criou também as damas cristãs? Sim, então, as damas cristãs foram formadas por estas senhoras que trabalhavam com ele, né? E mais outras que participavam também, que colaboravam, não com o trabalho assim direto, mas também que ajudavam, né, financeiramente. Teve a petulância, diríamos, com a situação paupérrima que havia na arquidiocese, de organizaram o primeiro congresso eucarístico para festejar os 25 anos de Dom Aquino, de arcebispo. Também foi um trabalho imenso, mas que realizou com um sucesso muito grande, com todo o trabalho também destas senhoras para organizar tudo. Conseguiu trazer o arcebispo de São Paulo, naquele tempo, Dom Mota, o cardeal Mota, o governador de lá, que não lembro o nome dele. Eu sei que trouxe os bispos não só daqui de Mato Grosso, mas de fora dos outros estados também. Foi um congresso muito bonito, muito participado e que acho que na parte religiosa fez muito bem, porque trouxe Dom Helder Câmara naquela época. Rio de Janeiro. Dom Helder veio ele fundou a JOC, tínhamos, né, Ação Católica, então tinha com os operários, tinha com os outros jovens que não eram operários, e para todos esses ele preparou conferências. Dom Helder veio, fez palestras para vários grupos. Enfim, eu acho que foi um reavivar da parte espiritual do povo cuiabano também. Como era o relacionamento dele com os políticos, né? Parece que houve algum estremecimento, alguma coisa assim, né? Bom, eu bem por dentro eu não saberia. Acho que a Antônia que trabalhou mais diretamente, porque eu praticamente não fiquei muito tempo, né? Ele chegou em 50 e eu
em 55 entrei para a congregação. Então ela continuou trabalhando com ele. Mas, como em todo lugar, tem sempre, né, os a favor e os contra. Mas ele, naquele tempo, dos políticos que estavam no governo, ele tinha apoio, que era o João Ponce de Arruda, que era, João Ponce ajudou bastante também. Agora, naquele tempo, aqui em Cuiabá, haviam dois partidos fortes políticos, que era a UDN e o PSD. Então, os que eram a favor da UDN, logicamente, não gostavam dos que... E ele tinha relacionamento, porque ele precisava do auxílio do governo também, financeiramente. Então, tinha que trabalhar. Mas ele nunca foi, pelo que eu percebi no tempo que estive trabalhando junto a ele, que ele tendesse mais para um lado do que para outro. Ele era neutro na parte política. O político para ele era aquele que podia ajudar a igreja a desenvolver, né, aquilo que deveria ser trabalho do governo, em favor dos mais pobres que não faziam e que ele assumiu. Então, ele usava desse relacionamento para conseguir meios para manter também o trabalho apostólico. O caráter dele, assim, no relacionamento, assim, como é que a senhora diria? Como era trabalhar com ele? Olha, para mim nunca teve problema nenhum, nós fomos muito amigos mesmo. Agora, ele era um temperamento forte, aquilo que ele queria, e tinha que ser do jeito que ele queria. Porém, eu acho que a caridade dele era maior do que o temperamento, né, que meio explosivo, mas eu nunca senti isso. E aquelas pessoas que trabalhavam mais perto dele também tinha discordância de pensamento, que é normal, né? Tem pessoas, cada um de um temperamento. Por exemplo, com a irmã Elvira, eles discutiam muito, porque eram dois tipos fortes, né? Tanto ele como a irmã Elvira, que era uma italianona. Então, mas sempre trabalharam muito bem junto, ela o ajudou muito até morrer. Depois ele foi embora, mas ela continuou aí